Olá, turminha! Tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais uma aula e hoje a gente vai encerrar o assunto que a gente iniciou há 2 semanas atrás, que é sobre empatia. Já sabe direitinho o que é empatia? Já gravou na sua cabeça? Já escreveu no seu caderninho de ensino religioso? Já está conseguindo desenvolver a empatia? Lembra empatia? Se colocar no lugar do outro, tentar ver como o outro vê e assim a gente fazer um mundo melhor. Não é verdade? Que maravilha, né? E hoje a tia trouxe uma história, mas antes da história, lembra que eu falei, né? Que tem uma história muito legal. Mas antes da história, eu quero lembrar aquela música que fala assim, ó. Eu preciso de você precisa de mim, precisa? Nós precisamos de Cristo até o fim, sem parar, sem cessar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar, sem parar, sem cessar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar. Então nós precisamos uns dos outros e às vezes, por não conseguir se colocar no lugar do outro, a gente deixa de desfrutar da bondade do outro. Olha só que coisa. E conta uma história, né, de um livro infantil muito lido, que é a história do morcego bobo. O morcego bobo. Virei o morcego ao contrário. Olha o morcego que a tia fez. Ficou bonitinho? Parece o Batman. O morcego bobo. Vocês sabem como é que o morcego dorme? Quem sabe como é que o morcego dorme? De ponta cabeça. O morcego dorme de cabeça para baixo. E nessa história do morcego bobo diz que os filhotes dos animais da floresta, eles ficavam muito curiosos com o morcego, porque tudo morcego pensava diferente deles. O morcego não concordava com nada. Por exemplo, o morcego queria porque queria um guarda-chuva para quando chovesse ele não molhar os pés. Olha isso! E ele falava que se chovesse muito, o rio ia subir tanto que ia molhar a cabeça dele, porque o rio ficava lá em cima e ia molhar a cabeça dele. Para ele era tudo ao contrário, mas você sabe por que ele enxergava tudo ao contrário, né? E os animais da floresta ficavam muito intrigados com aquilo e, ao mesmo tempo que intrigados, eles chamavam, esse morcego é muito bobo, ele não concorda com nada, tudo que ele pensa é diferente. Agora você vê, onde é que já se viu um guarda-chuva para não molhar os pés? A gente usa o guarda-chuva para não molhar a cabeça. E os animais ficavam alvoroçados. O morcego um dia falou assim, ele disse que o céu era lá embaixo e o rio era lá em cima. Que coisa mais louca! Por isso os animais chamavam ele de morcego bobo. Tá, mas um belo dia teve uma confusão na floresta que ninguém sabia mais o que fazer. Quando de repente eles chegaram a uma conclusão. Vamos chamar a coruja, porque a coruja ela é sábia e ela é inteligente, ela vai saber nos explicar o que está acontecendo. A dona coruja chegou, né, e ouviu cada um dos animais que ficavam pensando sobre o morcego. E os animais falavam, o morcego é muito bobo, ele acha que precisa de um guarda-chuva para não molhar os pés. Agora você vê, guarda-chuva, coruja, é para não molhar a cabeça. Ele tá errado, ele fala tudo errado. A coruja analisou, pensou, e aí ela teve uma ideia, ela teve uma brilhante ideia. Sabe qual foi a ideia que a coruja teve? Ela propôs para os animais todos se pendurarem na árvore junto com o morcego de ponta cabeça. E eles fizeram isso, todos os animais ficaram junto com o morcego de ponta cabeça, inclusive a coruja. E aí eles entenderam o X da questão.
Não é que o morcego era bobo e que estava tudo errado. Ele só via as coisas de uma forma diferente. E do jeito que ele via, para ele estava certo. Então, quando eles de cabeça para baixo, né, de ponta cabeça, olharam e viram o rio lá em cima, o céu lá embaixo, eles falaram: o morcego tem razão. Essa história é pra gente entender sobre a tal da empatia. Quando a gente tenta se colocar no lugar do outro, tenta ver como o outro vê, tenta sentir como o outro sente, a gente vê que às vezes eles não estão errados, eles só estão diferentes. E as pessoas não são iguais, não é verdade? Teve uma vez que o meu filho Davi, aquele que cantou com a tia naquele dia, lembra? Mesmo que eu tenha que um dia enfrentar problemas e lutas e possa sofrer, se o inimigo quiser me abalar, com suas mentiras tentar me prender, não vou temer, vou confiar que o Senhor virá me salvar. Foi na aula de Davi, né? Aula gostosa. Pelo menos eu gostei. E o que acontece? Teve uma vez, Davi era pequenininho, neném. E nós fomos pra igreja e o Davi, ele tava chorando, não sabia falar ainda. E eu fiquei preocupada com aquilo. O que o Davi tem, meu Deus do céu? E por um minuto até pensei em falar: para de chorar, Davi, tu não tem nada, não sei o quê. Mas a gente tem que se colocar no lugar do outro, até mesmo da criança, viu? Do papai, da mamãe, de todo mundo. E aí eu fui sair da igreja e eu fui lá ver o que estava acontecendo com o Davi, que ele estava muito agoniado, né? E aparentemente a fraldinha dele estava seca, né? Não tinha cocô, não tinha xixi, ele estava com a barriguinha cheia, ele era um neném lindo. Mas tinha uma coisa que estava incomodando o Davi. Quando eu comecei a tirar as coisas, né, para poder ver, que eu tirei o sapatinho do Davi, tinha uma pedrinha dentro do sapato dele. Aquela pedrinha estava incomodando ele. Olha só, se eu não tiro, se eu não saio para me importar com a dor do Davi, eu ia achar que de repente era uma bobeira, que ele estava só de manha, não é verdade? Às vezes pensam assim, mas não. Às vezes a pessoa, por exemplo, né, eu falei de sapato, às vezes a pessoa tá reclamando muito: ai, meu pé, tá doendo. E a pessoa acha que é uma frescura. Às vezes não é. De repente, se você colocar o mesmo sapato que aquela pessoa, vai ver que aquele sapato tá ruim, tá apertado, ou tá duro, não tá confortável. Então a gente só sabe o que se passa na cabeça da outra pessoa quando a gente se coloca no lugar da outra pessoa. Nesses dias têm sido dias muito diferentes, na verdade. As tias viraram artistas. Olha nós aqui, ó, só modelando. Aí a gente tem que se maquiar, né? Porque não vai parecer de qualquer jeito na câmera. E a gente, ó, quando dá tempo faz a unha, quando não dá não faz. Mas a gente tá se reinventando. E a gente sabe que em casa também não tá sendo fácil. A mamãe e o papai tem que dar essa assistência, tem que botar para assistir o vídeo, para fazer o dever, às vezes tem que imprimir uma folhinha. A gente sabe que tá difícil para todo mundo, mas quando a gente, que a escola, se coloca no lugar do papai e da mamãe, quando o papai e a mamãe se colocam no lugar da tia, quando vocês também fazem isso, as crianças, olha só como é que a gente vai compreendendo a mente um do outro. Não é verdade? A gente vai entendendo as dificuldades um do outro. Você tem que brincar, tem que descansar, tem que tomar banho, tem que se alimentar, mas também tem que estudar. Então, separa sempre o seu tempo de qualidade, assiste os vídeos extras. Quando tiver trabalho avaliativo, não esquece, tem que fazer o trabalho do ensino religioso, tem que fazer o trabalho da informática, da robótica, né? Acho que é a mesma coisa. Tem que fazer o trabalho do inglês, do espanhol, não sei do que vocês têm mais aula, da educação física, tem que fazer. Por quê? Se coloca no lugar da tia. A gente gasta um tempo, né, para poder produzir um vídeo de aula para vocês, né, as tias de vocês, muito mais ainda, porque é aula todo dia. E já pensou? Depois desse trabalhão todo, vocês não assistem? Vocês não aprendem a matéria? Não acredito. Então, ó, é um se colocando no lugar do outro. O nome é
Empatia. Empatia. Um se colocar no lugar do outro. Sabe por quê? Porque eu preciso de você, você precisa de mim e nós precisamos de Cristo e Ele nos ajuda até o fim, sem parar, sem cessar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar. Então, faça como a coruja, se coloque no lugar do outro. E aí a gente vai enxergar as coisas de uma forma muito melhor. Ame mais, perdoe mais, desculpe mais. Todo mundo erra, não é verdade? Eu amo vocês e até a próxima aula, se Deus quiser. Beijo da tia com muita, muita, muita saudade. Tchau, tchau!